Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que movimenta muito a economia, o atacado. Quando falamos de atacado, é interessante lembrar que ele não é uma invenção recente. Desde as antigas feiras e rotas comerciais, já existia a lógica de comprar em grande quantidade para revender em menor escala. Com a Revolução Industrial, o atacado ganhou força, porque a produção em massa exigia intermediários capazes de distribuir grandes volumes. Hoje, ele ainda cumpre essa função, só que com muito mais tecnologia. Boa lembrança, Eric. E o papel do atacado é tão importante que no Brasil ele movimenta bilhões de reais por ano. A ABAD divulgou que em 2023 o setor de atacado distribuidor cresceu cerca de 12%, mesmo com estabilidades na economia. Isso mostra que ele é um setor resiliente, porque abastece pequenos e médios comércios, que representam boa parte do consumo brasileiro. Exatamente, Giovana. E se compararmos com o varejo, dá para ver como o atacado garante escala. Enquanto um supermercado tradicional negocia com milhares de clientes por dia, o atacado pode negociar volumes equivalentes em poucas transações, porque vende para comerciantes que compram em grandes lotes. Isso gera eficiência e ajuda a manter os preços estáveis para o consumidor final. E tem outra diferença interessante. No varejo, o ambiente é mais focado em experiência de compra, prateleiras bem organizadas, promoções e embalagens menores. Já o atacado, muitas vezes, abre mão disso para priorizar o preço baixo e o volume. É comum vermos pallets inteiros nos corredores, embalagens maiores e até espaços mais simples, porque o foco está no custo-benefício. Verdade, Isadora. Mesmo assim, o atacado também se adaptou ao comportamento do consumidor. O atacarejo é o melhor exemplo disso. Mistura a praticidade do varejo com os preços do atacado. Hoje, redes como Açaí, Atacadão e Sam's Club já são referências nesse formato. E esse modelo não é só brasileiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Costco é um grande atacarejo. Ele vende em pacotes grandes e tem até produtos exclusivos para fidelizar clientes. E se a gente olhar as modalidades, cada uma atende a uma necessidade. O distribuidor, por exemplo, ele é quase invisível para o consumidor final, mas sem ele, boa parte do comércio de bairro não teria acesso a produtos. Já o atacado de balcão resiste em algumas cidades pequenas, porque ainda existe aquela confiança entre o dono da mercearia e o atacadista local. E o autoatendimento cresceu muito, porque junta praticidade e competitividade. Só que a grande novidade mesmo é o atacado digital. Várias empresas estão criando marketplaces B2B, onde qualquer comerciante pode entrar, escolher fornecedores e negociar preços, sem precisar sair da loja. Isso reduz custo de deslocamento e amplia a concorrência. E falando em serviços, acho importante destacar a diferença entre os completos e os básicos. No modelo completo, o atacadista atua quase como um parceiro estratégico. Além de vender, ele oferece logística, crédito, marketing e até consultoria de estoque. Já que no modelo básico, o foco é só vender, barato, sem agregar mais nada. Isso gera modelos bem diferentes de negócio. Bom, mas aí também entram as vantagens e desvantagens. Para o comerciante, o atacado é ótimo porque garante preço baixo e regularidade de fornecimento. Por outro lado, comprar em grande escala exige um capital de giro e planejamento. Se não souber controlar bem o estoque, isso pode acabar com a mercadoria parada ou até mesmo vencida. E, para o consumidor final, que começou a frequentar o atacarejo, o benefício é claro, economia. Só que também exige organização em casa. Comprar 15 quilos de arroz, por exemplo, de uma só vez, pode ser ótimo para o bolso, mas pode virar uma dor de cabeça se você não tiver onde armazenar. Agora, quando falamos de tendências, não dá para ignorar o avanço da tecnologia.
Muitos centros de distribuição já usam robôs autônomos para separar pedidos e até inteligência artificial para prever demandas. Isso reduz desperdício e aumenta a velocidade de entrega. Outro ponto é a sustentabilidade. As empresas estão buscando embalagens recicláveis, sistemas logísticos reversa e caminhões menos poluentes. Grandes atacadistas já testam frotas elétricas. E isso tende a ser cada vez mais comum. E o consumidor também influencia nisso. Muitos já preferem marcas que se preocupam com responsabilidade social e ambiental. O atacado, que conecta indústria e varejo, acaba sendo elo importante nessa transição. Isso mesmo. E pensando no futuro, dá para prever que o atacado será cada vez mais omnichannel. Ou seja, o cliente poderá comprar tanto na loja física quanto no digital, com a mesma facilidade. Imagine só, um comerciante que compra pelo app e escolhe se quer entrega ou retirada imediata no centro de distribuição. Isso já acontece em alguns países e logo deve ser regra no Brasil também. O atacado vai continuar sendo o coração da cadeia de abastecimento, mas cada vez mais tecnológico, sustentável e adaptado ao comportamento do cliente. Então, resumindo, o atacado é um setor que conecta a indústria e consumo, tem várias modalidades, do distribuidor ao digital, se modernizou com o atacarejo, oferece desde serviços básicos até soluções completas e continua essencial para a competitividade do mercado. E mesmo que a gente pense em novas tecnologias ou mudanças de hábitos de consumo, o atacado vai seguir sendo indispensável. Ele é a engrenagem que mantém o mercado girando. Ou seja, quem trabalha nesse setor precisa estar atento às inovações e às tendências, porque o futuro promete muita transformação. E nós, como consumidores, também já sentimos isso. Quando compramos em atacarejo, estamos participando de uma evolução que mistura conveniência, economia e tecnologia. E assim, a gente fecha. O atacado continua sendo o elo que conecta produção e consumo, mas cada vez mais moderno, digital e preparado para o futuro. É isso. Chegamos ao final da nossa conversa. E aqui a gente percebe como o setor atacadista é muito mais do que apenas um ponto intermediário entre a indústria e o varejo. Ele é um pilar estratégico da nossa economia. Ele é responsável por manter a cadeia de abastecimento funcionando, equilibrando a oferta e a demanda e garantindo que os produtos cheguem até o consumidor final de forma eficiente e acessível. O atacado, ele nasceu da necessidade de conectar quem produz com quem vende, mas hoje ele se transformou completamente, deixando de ser aquele modelo tradicional e está cada vez mais moderno, tecnológico e conectado, como nós vimos. As empresas do setor, elas investem em automação, logística, inteligência artificial, e-commerce B2B e até em sustentabilidade. E tudo isso para atender um mercado que muda muito rápido e exige soluções inteligentes. E dentro desse processo de transformação, o atacarejo surgiu como uma resposta direta às novas demandas do consumidor. Ele uniu o melhor dos dois mundos, o preço competitivo do atacado e a praticidade do varejo, e acabou revolucionando o modo como as pessoas compram. Hoje, famílias inteiras aproveitam os mesmos preços que antes eram restritos apenas para os lojistas, enquanto comerciantes continuam encontrando ali uma forma prática de reabastecer seus estoques. O interessante de tudo isso é perceber que o atacado ele se adaptou sem perder a sua essência. Ele continua sendo sinônimo de volume, eficiência e custo-benefício, mas agora também oferece a conveniência, a inovação e a experiência digital, que é muito importante. As plataformas online, aplicativos e marketplaces tornaram possível que até pequenos empreendedores comprem com poucos cliques, sem precisar sair do seu comércio. E isso acaba tendo impacto direto na competitividade das empresas. Quanto mais eficiente for o atacado,
mais barato e acessível esse produto se torna no varejo. E isso beneficia todo o mercado. Além disso, o setor vem se preocupando cada vez mais com a sustentabilidade. Investir em frotas elétricas, embalagens recicláveis e processos logísticos mais verdes. É um avanço muito importante, porque mostra que o atacado está acompanhando as transformações globais. E não apenas um modelo de negócio, mas também como uma força que impulsiona o desenvolvimento econômico e social, especialmente em países como o Brasil, onde o consumo popular e o pequeno comércio têm papel central na economia. Se pensarmos nas modalidades distribuidor, balcão, autoatendimento e online, percebemos que todas continuam relevantes, cada um atendendo um tipo de cliente e uma realidade diferente. O segredo está na capacidade de adaptação, e é justamente isso que mantém o atacado tão atual e tão necessário. Olhando para o futuro, o setor tende a se tornar cada vez mais omnichannel, misturando o físico e o digital de forma integrada. A tendência é que lojistas, empreendedores e consumidores possam escolher como e onde comprar, com o mesmo nível de preço, serviço e conveniência. É interessante perceber que o atacado está deixando de ser visto como algo distante do consumidor final para se tornar um ambiente de escolha inteligente. Ele se posiciona como uma alternativa de economia, praticidade e modernidade. Em resumo, o atacado de hoje é um setor que une tradição e inovação. Ele conecta o passado com a sua função de elo logístico ao futuro com tecnologia, sustentabilidade e novos formatos de venda. E é por isso que podemos dizer que o atacado não apenas sobreviveu às mudanças no mercado, como também evoluiu com elas. Ele se reinventou, sendo indispensável, servindo tanto os grandes empreendimentos quanto aos pequenos comerciantes e as famílias que buscam sempre economia. No fim das contas, o atacado é mais do que um modelo comercial. Ele é o coração da distribuição, o elo invisível que faz o mercado girar. E enquanto houver indústria produzindo e pessoas consumindo, o atacado vai continuar sendo essencial para que tudo isso aconteça de forma equilibrada, sustentável e eficiente. Muito obrigada!